Graça e paz, irmãos. Estamos fazendo uma série de meditações no livro de Romanos. E nesta manhã vamos olhar um pouco para o capítulo 3 da carta aos Romanos. Vamos focalizar a depravação total da raça humana e as condições do Evangelho de Deus. E vamos começar lendo o versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que Deus revele a palavra dele a cada um de nós. Essa leitura que foi feita aí, do versículo 9 ao versículo 18 de Romanos capítulo 3, Deus está abrindo a caixa preta da humanidade e revelando tudo o que ela tem aí dentro. Caixa preta é um equipamento utilizado nos aviões, onde são gravados todos os dados do funcionamento e as conversas da tripulação. Ela não é preta, só tem o nome. Ela é muito útil para se conhecer as causas de acidentes aéreos. Por isso, o termo caixa preta também pode se referir de maneira figurada às pessoas que têm coisas escondidas, que têm coisas a esconder. Nesse sentido é que eu disse que Deus está aqui abrindo a caixa preta da humanidade e mostrando e revelando. E o que Deus revela é uma depravação total. Há muita gente que não acredita na depravação total do homem. Teólogos não acreditam. Mas aqui Deus está revelando uma depravação total. É importante a gente conhecer o quão depravado é o ser humano, a natureza humana, para conhecermos a grandeza da salvação de Deus, a grandeza do Evangelho, de onde Deus nos salvou, nos tirou com o seu poder. Romanos capítulo 3, o versículo 9 diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aqui
palavra de Deus está dizendo que todos, usa aqui a figura do judeu, a figura do grego, são termos abrangentes, abrange a humanidade inteira, né? E aqui diz que todos estão debaixo do pecado. É importante você notar que todos estão debaixo do pecado. Todos estão colocados na vala comum, a vala do pecado. Todos estão nivelados no mesmo patamar, o patamar do pecado. Esta expressão aqui, debaixo do pecado, né, é o ponto onde se acham reunidos todos os seres humanos diante de Deus. Irmãos, a palavra pecado, você notou que está no singular e significando a natureza pecaminosa do ser humano, a natureza humana caída, depravada, a natureza que produz, né, pecados. E essa natureza é uma realidade em todos. Ela reside no interior de cada pessoa que nasce neste mundo. A ideia de estar debaixo do pecado, ou o pecado em cima de nós, significa, irmãos, que ninguém tem condições de sair do raio de ação do poder do pecado que está sobre nós, né? Está dominando, controlando, né? E o apóstolo Paulo aqui apresenta algumas características dessa depravação humana, né? E a primeira característica dessa depravação total é a ausência de Deus na vida marcada pelo pecado. A ausência de Deus, de Cristo, do Espírito Santo na vida marcada pelo pecado. Deus está distante, muito longe daí. Versículos 11 e versículo 18. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você viu? Aqui nós vemos a primeira característica dessa depravação total da raça humana, Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, não existe anseio por Deus dentro da velha criatura. Não existe nenhuma preferência no coração da velha criatura por Jesus Cristo. Não significa, irmãos, que a velha criatura não possa ser religiosa, não possa falar de Deus, não possa fazer coisas para Deus, não possa ser até crente. Os versículos 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Viu? Não tem. A palavra de Deus está dizendo que ninguém busca Deus, ninguém tem anseio por Deus, preferência por Deus no pecado.
né? E diz aí também que ninguém é justo nessa condição. O que está em foco não são os meus atos, o que eu faço, irmãos. O que está em foco aí são as nossas motivações, as motivações secretas do coração. É aí que está a questão, né? Mais importante do que as coisas que nós fazemos são os porquês das coisas que fazemos. Você precisa entender isso. Por que você está fazendo? Por que você foi lá? Por que você fez? É aqui que está a questão. Irmãos, Jesus nunca esteve interessado na busca frenética dos religiosos. Você pode ler o Novo Testamento, os Evangelhos, e você vai perceber isto. Jesus nunca esteve interessado na busca frenética dos religiosos. Nunca esteve, porque ele sabia, irmãos, que não era uma busca verdadeira, uma busca em espírito e verdade. Por quê, irmãos? Porque somente a partir da experiência de fé em Cristo, ou da regeneração de uma pessoa, é que ela terá condições de buscar verdadeiramente a Deus, não antes. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Note aqui, irmão, a ordem que Jesus colocou. E chamando a si a multidão entra aqui também, com os seus discípulos, disse-lhes, veja a ordem: se alguém quiser vir após mim, veja bem, se alguém quiser vir após mim, o que tem que acontecer? Primeira coisa, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Você viu que seguir Jesus, buscar Jesus, andar com Jesus em verdade e espírito, vem depois da nossa renúncia e morte na cruz com Ele, viu? Antes de querer ir a Ele, irmãos, tem que primeiro renunciar a si mesmo e morrer na cruz, para poder buscá-lo em uma intimidade profunda, né? Em uma caminhada íntima. Agora, eu creio assim, é a minha maneira de crer. Eu vejo assim, que essa renúncia de si mesmo, esse morrer com Cristo na cruz, já é uma obra da graça de Deus operando para isso acontecer. Eu creio que Deus tem que operar a sua graça maravilhosa para acontecer a renúncia, né? E a minha morte com Cristo na cruz, para que eu possa buscá-lo, andar com Ele. Irmãos, o Senhor Jesus não abre a sua intimidade à velha criatura, não abre. Se Ele abrir a sua intimidade, a sua amizade, a sua comunhão para a velha criatura, o diabo vai se meter no meio, irmãos. O diabo vai se meter. Ele aqui, o diabo, vai dizer o seguinte: eu tenho parte nesse negócio, né? Somos sócios nesse negócio, porque a palavra do Senhor diz que quem comete o pecado é do diabo.
Se o Senhor acolhe na sua intimidade, na sua amizade, no seu relacionamento, né, o pecador com o pecado, então o diabo também vai frequentar aí esse círculo, né? Então não dá. A busca verdadeira, né, não antecede a regeneração, mas começa na regeneração ou a partir da regeneração. O que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eu estou dizendo que a busca verdadeira, a busca da palavra, a busca de Cristo, ela só pode acontecer em você depois que Deus regenera você. Uma vez regenerado pela graça de Deus, então você vai buscá-lo com anseio, com desejo. Você vai ter agora preferência por Deus, né? Mas não antes da regeneração. Você tem que ser regenerado para poder buscá-lo em espírito e verdade. A busca religiosa da velha criatura vestida de nova criatura é egoísta, irmãos, porque a pessoa de Cristo, a pessoa do Senhor, não é levada em consideração, não é levada em conta. Certa vez, Satanás foi diante do Senhor para fazer uma acusação. Jó, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual é a acusação de Satanás? Depois você pode ler com cuidado esse texto aí e entender melhor. Mas a acusação de Satanás aqui, para mim, é a que eu vejo aqui. Que ele está dizendo para Deus que Deus compra as pessoas com bênçãos, que Deus é um Deus de escambo. Ele está dizendo para Deus, irmãos, que Deus negocia os seus louvores e comercializa a sua adoração. Ele está dizendo para Deus: não é por causa da tua pessoa que Ele te serve, mas por causa das coisas que você dá a Ele, né? É por causa das bênçãos que você dá a Ele. Você não consegue nada a não ser comprando. As suas bênçãos não passam de ceva para apanhar o peixe e a caça. É a acusação de Satanás. Satanás está dizendo para Deus, irmãos: você é um político manhoso. Creio que eu creio, irmãos, que essa é uma das razões do Senhor, de Deus, permitir aos seus santos, aos seus filhos, aos seus regenerados, aos seus, privações, tribulações e sofrimento imenso, né? E ao mesmo tempo que Ele usa a tribulação, o sofrimento, a privação
para fazer um trabalho fino na vida dos seus, ele também está ensinando Satanás e seus anjos, e também os demais anjos que não caíram com Satanás, e também o mundo inteiro, de que Ele, o Senhor, é servido e adorado não por aquilo que Ele oferece, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para os seus irmãos. E eu digo que o Senhor é bom, gracioso, amoroso, doce, Ele é meigo, prazeroso, maravilhoso, fantástico, irmãos. E quero dizer a você que basta estar na sua presença e nada mais. Você pode dizer: mas irmão, você não sabe o meu sofrimento que está acontecendo. Irmão, eu não sei realmente, mas eu sei que se você é um regenerado, tudo está dentro do propósito de Deus, e Deus está fazendo um trabalho fino com você, na sua vida, no seu caráter, viu? E ao mesmo tempo, meu irmão, Ele está dando uma lição nos próprios anjos. Ele está dizendo: olha aí, olha para isso aqui, olha para o meu filho aqui, viu como ele está sofrendo? Eu poderia tirar ele desse sofrimento, poderia tirar agora, mas eu não vou tirar. Eu vou mostrar para você que tem gente que me ama por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu estou dando para ele. Aqui está alguém que morre por mim. É assim. E nisso Satanás é desmentido e envergonhado para sempre. Infelizmente, o cristianismo pós-moderno, irmãos, usa de estratégia para conseguir adeptos. Eu acho isso vergonhoso. Muita gente não acha, e eu sei que isso traz sofrimento para mim, mas é o que eu acho, é o que eu vejo na palavra, que o cristianismo pós-moderno usa de esquemas, estratégia para conseguir adeptos. E muitas, irmãos, dessas estratégias têm a ver com o que Satanás acusou para Deus, não é? Eu quero dizer para todos vocês: a minha estratégia, o meu esquema é o Evangelho. Eu só prego o Evangelho, porque eu acho que o Evangelho é suficiente. Só o Evangelho. Mas não poderia ter algo mais legal que pudesse atrair? Bem, irmãos, se você quiser usar, você use. Eu uso só o Evangelho. Alguém disse: por que você fala tanto do pecado? Eu falo do pecado porque Deus salva pecador. E quando eu escrevo um texto, quando eu falo ou escrevo um texto, eu vou falar disso, porque eu quero chegar ao pecador. Deus salva do pecado, Deus não salva do sofrimento, Deus salva do pecado. Foi do pecado que Jesus veio salvar. E mais uma coisa: se você acha que eu estou falando muito do pecado, vou lhe dizer, foi por causa do pecado que Deus expulsou o homem da sua comunhão, do jardim. E foi só um. Foi só um. E foi o pecado que separou o homem de Deus. E é o pecado que mantém o homem separado de Deus. E é por causa do pecado que o homem vai para o inferno. E foi por causa do pecado que a cruz foi erguida. Então tenho que falar. Tenho que falar dele para as pessoas. Eu prego o Evangelho. Se o Evangelho não for suficiente, o Evangelho traz perseguição,
traz desgosto, muita coisa. Mas Jesus me mandou pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o que eu faço. A depravação total do homem é manifesta também pela sua natureza caída. Versículos 13 ao 17 de Romanos 3. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você viu? É um quadro de depravação total. Viu? Depravação total. Alguém pode dizer: é a sua opinião, é você que está dizendo. Não. Sequer li o texto. Quem leu foi o irmão. Quem está dizendo aqui é Deus. Sobre a velha criatura, espiritualmente falando, diz aí o seguinte: suas gargantas são túmulos abertos. Aqui está falando no aspecto espiritual. A velha natureza, a garganta do coração perverso, a garganta da velha natureza. Suas gargantas são túmulos abertos. Você vê? Diz aqui, cheias de corrupção e infecções. Suas línguas enganam, seus lábios espalham veneno como cobras. Suas bocas estão cheias de amarguras e maldições. Você vê, amargura faz parte da estrutura da velha criatura depravada. Aqui diz: cheias de amarguras e maldições. Seus pés são ligeiros em buscar a violência e em derramar a ruína e a miséria, né? E diz aqui que tudo isso está em seu caminho. Desconhecem o caminho da paz. Que caminho é esse, irmãos? O caminho da paz é o caminho da cruz, porque não há paz para quem não morreu com Cristo Jesus naquela cruz. Não há aqui temor diante de Deus, diz o texto. Irmãos, Deus não é o foco da velha criatura, não é. Isto para mim se chama depravação total. Significa que não há nada que se possa aproveitar do ser humano caído no pecado, né? Apesar disso, irmãos, ninguém é tão mau quanto poderia ser. Por quê? Porque existe uma série de freios que contribuem para isso. As leis, as regras sociais, a política, o governo, a moral, a ética, a escola, a religião, né? São apenas freios. Trabalha o comportamento das pessoas, mas não regenera. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos: uma situação extremada exige uma solução também extremada. E a solução é a seguinte: Cristo crucifica a velha criatura depravada e faz uma nova. Ele faz de novo. O texto diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, hoje está em voga uma pregação chamada cura interior, que diz que nascemos de novo, mas, olha só, nascemos de novo, mas ainda carregamos o lixo da vitimização do sistema, reservatórios escondidos, memórias escondidas, feridas emocionais profundas, traumas, infância difícil, amarguras profundas, pessoas que nutrem ressentimento, ódio, não perdoam. Isso tudo, irmãos, faz parte da depravação da velha criatura. Você viu? Não faz parte da nova criatura. Aí surgem as pregações terapêuticas no lugar da pregação do Evangelho. A maioria dos cristãos da igreja primitiva, preste atenção no que eu vou dizer, a maioria dos cristãos da igreja primitiva tinha uma condição difícil. Muitos deles nascidos e criados na escravidão, por isso vítimas de abuso sexual, maus tratos, mas eles creram que eram pecadores depravados totalmente e não vítimas. Preste atenção aqui. Você crê que você é um pecador depravado para experimentar a regeneração, ou você crê que você é uma vítima? Eles creram que Jesus morreu pelos pecadores e não pelas vítimas. Eles creram que tinham sido identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, e que estavam vivendo uma vida nova nele, uma vida que se traduz assim: tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Os seus pecados, os seus próprios pecados, os pecados que outros cometeram contra eles, as injustiças, abusos, mágoas, traumas, reservatórios escondidos, sei lá o que. Tudo isto ficou na cruz em Cristo e lá foi destruído. Eles creram que a velha natureza depravada deles, que essa natureza foi cravada no corpo de Jesus na cruz e morreu lá. Eles acreditavam, irmãos, que eram novas criaturas em Cristo. Você acredita que você é uma nova criatura? Ou que você é uma vítima do sistema? Não fomos chamados para sermos vítimas de circunstância nenhuma, presente ou passado, mas para andar em fé, ser abundante na vida de Cristo e crescer no seu maravilhoso conhecimento. Isso não se parece com lamúria de vítimas, nem com gemidos de escravos. Irmão, não permita que os pregadores de filosofia e vãs sutilezas transformem você em vítima. Você foi feito nova criatura. Não aceite isso, não. Romanos 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Viu? Mas agora o próprio Deus intervém. Chegou um novo tempo. O próprio Deus entra em cena
para fazer uma obra maravilhosa e para trazer uma solução definitiva, radical e eficaz, né, para esse quadro funesto de depravação humana. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, viu, irmãos? Independe da lei, né? E dela dá testemunho a lei e os profetas, diz o texto. É uma justiça que se manifestou e está sendo revelada pelo Evangelho, irmãos. É a justiça de Deus. É a justiça de Deus. É Deus dando o que nós merecemos. O que nós merecemos? A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, que a alma que pecar, essa morrerá. Certamente essa maldade, certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Irmão, o que as pessoas querem dizer quando bradam? Justiça, justiça, faça-se justiça. O que as pessoas querem dizer quando bradam assim? Que a lei seja cumprida e o infrator seja punido com a pena correspondente ao que infringiu. A lei foi dada para revelar, irmãos, o caráter de Deus. Preste atenção, a lei foi dada para revelar o caráter de Deus. Podemos dizer que a lei é o retrato falado de Deus, sendo a revelação do caráter do legislador. Ela foi dada também para revelar o pecado e mostrar o quanto somos incapazes de sair do pecado por nós mesmos. Por isso, ninguém vai ser justificado pela lei. Deus deu a lei para provar que somos pecadores, e o diabo usa a lei para tentar provar que somos santos pelo cumprimento dela. E não é assim. Deus, através de Jesus Cristo, veio cumprir a sua justiça e satisfazer o seu caráter, que é santo. Como que Cristo fez isso, irmãos? Você já sabe, você sabe disso. Morrendo por nós, fazendo-nos morrer com Ele para o pecado e dando-nos a sua vida na ressurreição, juntamente com Ele. Veja os versículos 22 e 24. Estamos já chegando ao final. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui diz justificados na redenção que há em Cristo. O que é redenção? Meu irmão, qualquer significado desta palavra envolve libertação. O povo de Israel foi remido do cativeiro, primeiro do Egito, depois da Babilônia, e em seguida restaurado na sua própria terra. É a redenção. Justificado, né, tem o mesmo sentido. Alguém deve muito, e tudo que tem está hipotecado, e mesmo assim não paga. E alguém vai e paga a conta dele de graça, mas ele continua sem nada. Mas a pessoa que pagou a conta dele deposita na conta dele uma enorme quantia. Você entende? É a justificação de Deus. Lá na cruz, Ele nos fez morrer, Ele pagou a conta, nos levou a pagarmos a conta, porque o salário do pecado é a morte.
Mas na ressurreição, irmãos, Deus depositou na sua conta a vida dele, a riqueza dele. Então, é a justificação pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados na redenção que há em Cristo Jesus, significa que Cristo me colocou nele, e foi na cruz e pagou a dívida do pecado, me levando a morrer com ele. E na ressurreição ele depositou a maior soma que existe neste universo, a sua vida. E você não terá mais dificuldade para viver para Deus, porque a vida de Deus e o caráter de Deus está em você. Versículo 27. Onde está logo a jactância, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A cruz é uma demonstração do coração amoroso de Deus, por causa do pecado. É Deus, irmãos, que propôs. Você viu o texto? A salvação não é um empreendimento cooperativo em que Deus entra com uma parte e você com outra. Não, até a fé para crermos é um dom de Deus. Ele propôs no seu próprio sangue. Fica nítido aqui, irmãos, a sua encarnação, a sua morte na cruz, para manifestar a sua justiça, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, irmãos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador, diz o texto, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. São os versículos 25 e 26, eu já citei. Todos os pecados, desde Adão, estão tratados de maneira digna do caráter de Deus. Em Cristo, sobre a cruz, Deus executou a humanidade e todo o seu pecado. A única maneira, irmão, de Deus ser justo e justificador é pela cruz. Deus só pode ser justo e justificador pela cruz. Se a cruz não existisse, viu? Então Deus poderia ser justo, mas não justificador. Ele poderia nos condenar eternamente, e ele estaria mostrando o caráter justo que ele tem, mas não seria justificador. Poderia nos condenar sem a cruz, é o que eu quero dizer. Ele poderia nos condenar sem a cruz, mas não nos salvar sem a cruz, porque estaria sendo conivente com o pecado e infiel a ele mesmo. Poderia nos condenar sem a cruz e ser justo, mas não justificador. Não poderia nos salvar sem a cruz, porque salvar sem cruz é engavetar o pecado, e Deus não poderia fazer isto. Tinha que haver o julgamento do pecador e do seu pecado. Quando a gente conhece isso, nos tornamos adoradores, irmãos. Quando a gente conhece, primeiro, essa depravação terrível e a graça maravilhosa de Deus vindo até nós para nos salvar dessa situação, pela obra da cruz, lá em Cristo. Então, eu digo, quando a gente conhece isto,
nos tornamos adoradores. As reuniões da igreja passam a ter significado. Isto tem que ser mais do que uma pregação, mais do que a nossa pregação, né? Tem que ser uma pregação continuada, contínua. Cada instante, irmãos, é preciso renovar nossa visão. Isto significa tê-la diante de nós como o foco dos nossos olhos o tempo todo, né? Como o foco da nossa pregação e da nossa vida toda. Que possamos enxergar a cruz como a manifestação do grandioso amor de Deus, da perfeita justiça de Deus e do seu grande ódio pelo pecado. Eu vou repetir isso aqui, viu? Que possamos enxergar a cruz como a manifestação do grandioso amor de Deus, da perfeita justiça de Deus e do seu grande ódio pelo pecado. Que possamos crescer nessa visão de tal maneira que nos leve a amar cada dia mais o Senhor e odiar cada dia mais o pecado. Amém, irmãos?